crianças! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de música! Muito bem, na aula passada nós falamos sobre um instrumento muito especial criado por Deus e que todos nós podemos ter, que é a nossa voz. Isso mesmo, e na nossa aula de hoje nós vamos rever alguns conceitos que nós já vimos nas aulas passadas, mas de uma forma um pouco diferente. Para nós darmos início a isso, nós vamos ver a classificação dos instrumentos musicais. Não, isso a gente já fez lá na aula 3. Ah. Lembra? A gente estava até na beira da piscina, a gente falou de instrumento de sopro, de corda, instrumento de tecla, de percussão, essa já foi. Tá, eu lembro disso, mas essa classificação que nós vamos falar hoje, ela é diferente, é outro tipo de classificação. Qual é essa classificação? Ela divide os instrumentos em 3. Primeiro são os instrumentos harmônicos, melódicos e rítmicos. Ah, então pera lá. Harmonia. Harmonia nós vimos que é o conjunto de acordes e a sequência, a progressão de acordes que eu uso para montar uma música. Então os instrumentos harmônicos são aqueles que fazem acordes? Isso. Então, por exemplo, para a gente pensar em quais são esses instrumentos, se eu pensar no instrumento de corda como o violão, ele faz acorde, então é um instrumento harmônico. O teclado, que também é um instrumento de teclas, também faz acordes, faz mais do que um som ao mesmo tempo. Então ele também é um instrumento harmônico. Olha só, são instrumentos então usados para construir a harmonia da música. Isso. E pensando nisso, se a gente for pensar agora nos instrumentos melódicos, o que é melodia? Bom, melodia é aquela sequência, né, de notas que formam uma identidade da música. Então, os instrumentos melódicos são aqueles que tocam uma nota de cada vez, fazendo uma melodia? Isso, geralmente os instrumentos melódicos vão ser instrumentos de sopro, como o saxofone, a flauta. Isso, a flauta, trombone, esses instrumentos. Tem alguns instrumentos, como por exemplo o contrabaixo e o violino, que eles conseguem, por exemplo, emitir acordes, mas geralmente são usados como instrumentos melódicos porque eles só fazem uma nota de cada vez, geralmente. E também tem a voz, que é o instrumento que nós vimos semana passada. A voz também só consegue fazer um som por vez. Então, a voz também é um instrumento melódico. E o instrumento rítmico? Bom, vamos pensar em ritmo. Ritmo é o elemento da música que vai definir o tempo e o gênero daquela música. Então, um instrumento rítmico, por exemplo, pode ser geralmente instrumentos de percussão. Então, bateria, pandeiro, triângulo. Olha só, o instrumento que geralmente vai marcar o tempo e, como a gente costuma dizer, assim, a levada da música. Exatamente. Interessante, então olha só, nós aprendemos algo novo, que é uma nova classificação de instrumentos, e ainda por cima nós revisamos conceitos importantes da música. Isso mesmo. E falando em ritmo, é importante ressaltar que há uma diferença entre ritmo, entre gênero e entre estilo. Essas 3 palavras às vezes acabam sendo confundidas pelas pessoas, mas nós queremos explicar um pouquinho melhor sobre cada uma delas para nós não nos confundirmos mais. Então, o ritmo nós já falamos aqui, ele define o tempo e ele também vai influenciar o gênero da música, o gênero musical. E o que é gênero musical? Quando a gente pensa em gênero, a gente pensa como se fosse na palavra tipo, um tipo de música. Então, vou dar um exemplo na língua portuguesa. Existe na língua portuguesa gênero textual, os gêneros textuais. Então, vamos pensar aqui num texto bilhete e num texto receita. São 2 textos. Então, qual é o nome desse gênero? Bilhete. Qual é o nome desse gênero? Receita. Os 2 são textos, mas os 2 têm uma finalidade diferente, uma estrutura diferente, características diferentes. Se a gente for trazer isso para a música, acontece a mesma coisa. Então, nós temos gêneros musicais. Então, se eu penso no forró e no rock, por exemplo, são os gêneros musicais. O forró e o rock são música, mas eles vão ter características diferentes. E aí, quais são então os elementos que vão trabalhar juntos para poder formar o gênero musical, para determinar essa categoria musical?
Bom, existem os tipos de instrumento que são utilizados naquela música, a forma como os sons são construídos, o tema da música e até mesmo o estilo musical ali aplicado pela banda. Bom, falando em estilo, e o estilo é o quê? Bom, muitas vezes o estilo também é confundido com o gênero, né? Vamos tocar aí um estilo forró, estilo rock. Mas na verdade o estilo ele está muito mais ligado a escolhas pessoais, a forma como alguém toca. Então eu tenho 2 tecladistas e eles têm estilos diferentes de tocar, de colocar as notas. E eu tenho 2 vocalistas, por exemplo, e eles têm 2 estilos diferentes de colocar a voz, de fazer umas firulas, umas brincadeiras. Então o estilo ele está muito mais ligado a características pessoais de quem está tocando ou cantando. Então é isso, pessoal. Vão decorando aí pra gente não se confundir mais com esses termos. Bom, e para nós terminarmos a nossa aula, nós queremos fazer o nosso desafio. Mas desta vez o nosso desafio vai ser diferente. Não vamos fazer mais hoje, né, o desafio dos instrumentos, mas nós vamos fazer o desafio dos gêneros musicais. Uhul! Ou seja, nós vamos soltar aqui uma música, algumas músicas. Nós vamos dar um tempinho para vocês ouvirem. Assim que a música terminar, você tem que dizer qual é o gênero musical. Dessa vez eu não vou nem dar o tempo para pensar, né? Já acabou, a gente falou o gênero. E sem alternativa. Então, terminou a música e você vai pensar, será que é um forró? Se você achar que é forró, você fala forró. E aí nós vamos dizer aqui para vocês qual é o gênero certo da música, tá bom? Então vamos lá. Primeira música. É a estratégia de Deus na terra. Um grande movimento, uma grande tarefa. Nós convertidos que temos de ganhar. Pessoas do mundo iremos salvar, 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 salvar. E aí, Fi? Essa música é um axé. Exatamente, axé. Vamos para a segunda música. E essa música é um samba. Samba. Exatamente. Vamos para a próxima. O nosso Deus vai hoje operar. Ele é benigno e santo, santo, santo. E esse é um... Rock. Rock. Isso mesmo, rock. Próxima. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Esse gênero é reggae. Muito bem, agora o último. O último, vamos lá. Qual é, Fi? Esse é um blues mais diferente, assim, hein? Muito bem, pessoal, esse foi o nosso desafio dos gêneros musicais. Nós esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com a nossa aula e, claro, esperamos vocês na nossa aula na semana que vem. E, aliás, vai ficar um desafio aqui que nós vamos responder na próxima aula. Qual é o gênero musical mais ouvido pelos brasileiros? Uma boa pergunta, eu acho que eu sei. E você? Pode pesquisar, se você quiser, dá uma pensadinha sobre isso e semana que vem nós vamos trazer a resposta. Tá bom? Então até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!